Bom dia, hoje é dia 2 de setembro de 2024, me chamo Jonathan Wesley da Trindade Silva e hoje nos encontramos na residência do ex-vereador da cidade de Brejinho, José Anacleto Xavier, que foi vereador entre 1997 e 2004, para mais um vídeo do projeto História Oral e Cultura da Terra da Farinha, com o objetivo de enriquecer os conhecimentos e a memória de Brejinho acerca de sua vida política. Então, estamos agora com a palavra o senhor José Anacleto Xavier e temos algumas questões, por exemplo, quando surgiu o seu interesse pela política? Logo que eu me aposentei da Petrobras, eu tive a ideia de comprar as terras que eram do meu avô. E lá, com o intuito de passar minha aposentadoria desfrutando daquela cidade, da terra raiz da minha família, e com isso surgiu a ideia entre a família para que eu saísse candidato a vereador da cidade de Brejinho, uma vez que eu trazia comigo grandes conhecimentos da empresa Petrobras, que tinha me preparado para um trabalho dentro da empresa em prol do Brasil, e eu ofereci resistência, mas de repente, devido à situação da cidade, o clamor que passava a cidade, eu aceitei o convite e me empenhei nessa luta pela cidade de Brejinho. Certo. Então, foi isso que despertou o interesse, né, de se candidatar a vereador. Quanto à vida política na cidade de Brejinho, o senhor assumiu no ano de 97, foi isso? Foi. Até? 97 até 2004. Certo. Na época, como funcionava a saúde de Brejinho nesse período? A saúde de Brejinho era muito precária, a situação difícil, muito complicada. E eu que vinha de uma empresa e de uma cidade mais evoluída como de Parnamirim, por exemplo, encontrei uma situação difícil. Eu busquei, nos debates na Câmara, exigir do Poder Executivo que se investisse mais na saúde. A demanda da saúde era um caos. Me deparava na cidade com médicos charlatões, médicos sem o conselho, registro do Conselho Regional de Medicina. Me deparei também com serviço dentário na cidade, onde não era feito o serviço de extração de dentes, só era feito o serviço de extração de dentes, não se fazia serviço de obturação. A doutora, me lembro na época, a doutora Paula, ela aconselhava que o serviço de obturação teria que ser feito no consultório dela, né, particular. E isso não era devido, e foi uma resistência com relação a isso ao Poder Executivo. Não sei como é que está funcionando hoje, mas eu sei que não funcionava o serviço de tratamento dentário, o tratamento de Obturação? Obturação. As farmácias básicas não funcionavam e quando tinha algum remédio ficava na casa do então vereador Dedé Viegas, que controlava todo o medicamento para a população. Medicamento inclusive de uso continuado, medicamentos para controle de diabetes, para o controle de convulsões, pressão arterial. Isso era um absurdo que acontecia na cidade. Com relação também à saúde de Brejinho, me deparei com a questão da água, uma água que era fornecida pelo SAAI, não sei se ainda hoje é o SAAI que fornece. O SAAI ainda. A qualidade, péssima qualidade, não tinha um técnico para controlar a qualidade da água, o fornecimento da água. Levei para a CAERN para fazer uma análise, constatou a grande quantidade de coliformes fecais. Isso foi um embate muito grande, porque além da água não ter qualidade, não era fornecida corretamente nas torneiras do povo de Brejinho. Esse impasse com relação à água, que é a parte primordial para a saúde de uma população, fez com que o pessoal aderisse e passasse a comprar garrafões de água mineral devido à péssima qualidade da água mineral.
Outro impasse muito grande que eu debatia na saúde era a questão das feiras livres. As carnes que eram fornecidas pela população eram cortadas em cima de cepos de madeira. As carnes eram cortadas e esse cepo, quando era posterior à feira, depois da semana, ficava exposto ao tempo e os cachorros ali faziam as suas limpezas no cepo, urinavam, lambiam aquele cepo e voltava para ser usado nas próximas feiras. E eu apelava para o Poder Executivo para que acabasse com aquilo e colocasse serras, uma máquina de serrar osso para evitar o uso da machada, porque tinha acontecido até vários problemas na cidade de pessoas se acidentarem com um pedaço de osso ao se alimentar. São muitos os problemas da saúde de Brejinho, que isso resultou em impasses gravíssimos. E aí começou a evoluir um embate entre a minha função de vereador como fiscal e o Poder Executivo, que não queria cumprir determinações que eu clamava ao Poder Executivo. Certo. E já falamos da saúde e agora o outro tópico, como funcionava a educação na cidade de Brejinho, inclusive o quesito da biblioteca pública, aquele impasse. A educação era uma situação precária. Começava logo no princípio de que os alunos dos distritos eram transportados em cima de pau de araras para vir assistir aula na comunidade. Um absurdo, sem segurança, exposto à chuva, ao sol. Foi um embate muito grande e conquistamos para os alunos de Brejinho esse espaço para que o Brejinho ganhasse os primeiros transportes escolares através de ônibus. A merenda escolar era muito terrível, no atendimento às crianças. A qualidade da merenda não era compatível com o cardápio que era enviado pelo Ministério da Educação. Quando serviam a merenda às crianças, era biscoito, 2, 3 biscoitos com sucos artificial, né? Corantes artificial. Não tinha a escola, não sei se ainda já tem, não tinha refeitórios nas escolas. As crianças faziam aquela merenda terrível, sentada nas calçadas, quando nos distritos era em cima das cocheiras dos animais, um absurdo. E no mais, a merenda escolar era desviada. Eu cheguei ao ponto de flagrar o ex-diretor, na época, Menezes, desviando a merenda escolar da escola para seu consumo próprio. Na questão da biblioteca pública. Sim, aí a questão da biblioteca pública. Brejinho foi contemplado para montar uma biblioteca pública e recebeu um recurso de R$40 mil para a instalação da biblioteca pública. O que é que foi feito? Alugaram um prédiozinho ali no centro da cidade, mais precisamente de frente ao Colégio Maria Augusta, e pintaram algumas prateleiras de ferro, uma instalação terrível, e não compraram, não investiram os R$40 mil nos livros para as devidas informações e conhecimento dos estudantes. Eram feitos apelos aos pais, aos alunos que trouxessem livros de casa para preencher as prateleiras da escola. Uma vergonha. Isso foi pauta também da fiscalização e denúncia que eu fiz ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União e ao CGU. Ou seja, o próprio município, com essa verba, não fornecia livros aos alunos, pedia que os alunos fornecessem livros para a biblioteca. Exatamente. Então isso é um absurdo. Foi alvo da fiscalização da Controladoria Geral da União. Certo. A questão social em Brejinho, como é que estava nesse período que você foi vereador? O embate maior que eu encontrei na cidade de Brejinho era quando, do nascimento e falecimento das pessoas da cidade, o cartório da cidade cobrava para o registro de nascimento e a certidão de óbito.
É sabido que o registro de nascimento e certidão de óbito da primeira via é fornecido gratuitamente, mas o cartório oferecia resistência, mas nós conseguimos essa vitória para a cidade, uma vez que eu provoquei o Ministério Público. O Ministério Público determinou que fosse cumprida a lei. Foi uma resistência muito grande por parte do cartório, mas eu acredito que deve estar funcionando. Inclusive a exposição da tabela de serviços cartoriais foram expostas para ser exposta no cartório, para que o povo tivesse conhecimento do quanto iria pagar por cada serviço. No social também teve um embate muito grande quando do Correio, o serviço dos Correios de Brejinho, terrível, precário. Quem não se lembra, quem é da época, que se lembra que ficava ali próximo, ali na esquina da maternidade, num prédio insignificante, de baixa qualidade, e as pessoas ficavam expostas ao sol, à chuva e ao tempo, aguardando ser atendido. Devido àquela situação, eu fiz uma representação ao Correio pedindo que o Correio providenciasse melhores instalações e conforto para a cidade, para a população da cidade. O Correio, por sua vez, acatou a decisão, alugou um prédio muito bom, muito bem instalado na época, não sei se ainda está lá, um prédio nas instalações vizinha de frente ao cartório da cidade. Ainda funciona esse prédio. Ganhou esse prédio, mas o serviço de entrega da população a domicílio pelo Correio não podia ser feito porque a cidade não tinha o serviço não tinha as casas, nem as ruas não eram identificadas, as ruas não tinham identificação, nem as casas eram numeradas. E o Correio, por sua vez, me comunicou que era para se fazer um serviço de entregas correto à cidade, à população, era preciso que fizesse esse trabalho de identificação. Eu apresentei um projeto na Câmara, foi aprovado, mas houve o desinteresse da prefeitura, do prefeito, na época, de não identificar as ruas. Inclusive, eu resolvi identificar a rua, que podia dar o nome do meu avô, aqui Inácio da Trindade, e, por sinal, eu acho que por ira, por despeito, colocaram a menor rua do Conjunto Planalto, uma rua que só tinha 6 casas. Foi bom para mim porque eu identifiquei, fiz a placa, identifiquei e numerei as casas. Mas, por ironia do destino e por rixa política, resolveram mandar que as pessoas retirassem aquelas placas. É uma vergonha o que eles passavam na cidade de Brejinho com o desejo de mostrar serviços relevantes, de qualidade para a cidade, mas o lado político não aceitava, não concordava. A ciumeira política, eu com as intenções unicamente de melhorar a cidade dos meus avós, dos meus tios, de minha infância. Mas eu encontrei muita resistência, mas deixei relevantes serviços nessa cidade com relação ao lado social. Mais alguma coisa no lado social para destacar? Diante todos esses embates que aconteciam na cidade de Brejinho, quando eu fazia um trabalho de fiscalização do Poder Executivo, na saúde, na educação, na infraestrutura, e na saúde, na educação, na infraestrutura e no social, o que aconteceu? Aconteceu que eu fazia provocações ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, à CGU, me pronunciava na Câmara, havia muito embate, mas graças a Deus eu consegui resultado satisfatório que fez com que a prefeita na época tivesse seus direitos políticos cassados, se eu não me engano ela teve até presa, e isso resultou num processo que hoje ainda guardo comigo aqui, um processo de mais de 300 páginas, que conta a história do relato que foi fornecido por mim pela Controladoria Geral da União. Aqui está o processo, um trabalho que prova que eu fiz um trabalho relevante para a cidade de Brejinho, em benefício da cidade e do povo daquela cidade tão maravilhosa.
Inclusive, nesse projeto da denominação das ruas, tinha um projeto de denominação da estrada, não foi? Que não foi aprovado, do Chique-Chique. Devido a esse projeto do lado social, eu tinha uma pessoa de destaque, uma pessoa de bem que foi presidente do sindicato por várias vezes em Brejinho, o senhor Luiz Rita, Lula Rita, um grande amigo, de saudosa memória, para dar nome àquela avenida onde eles morreram, onde eles residiram, que eles são pioneiros, aquele trecho da RN, que eu não me lembro o nome da RN, que pega do Chique-Chique até a divisa com Laranjeira. Apresentei um projeto para denominar aquela avenida de Avenida Luiz Rita, em homenagem àqueles nativos daquela região, os pioneiros, raízes daquela região. E isso foi dado por esquecido por questões também políticas do grupo que dominava a cidade de Brejinho. Infelizmente, existe esse impacto na cidade de Brejinho, de rixas políticas, tem que se atender unicamente àqueles grupos dominantes, infelizmente. Mas eu fiz de tudo como vereador em prol de Brejinho, na saúde, na educação e na infraestrutura de nossa cidade. Certo. E tem mais alguma experiência pessoal ou história que gostaria de compartilhar, que teve algum impacto significativo para encerrar? Não, os impactos que causou nessa vida pública, que eu passei por Brejinho, aprendi muito da política, houve os impactos, houve desavenças, houve desentendimento entre amigos, criava desentendimento, mas eu acho que foi salutar, deixei marcas inapagáveis na educação, na saúde, na infraestrutura, e me dá saudade desse tempo, mas eu estou convicto de que fiz um trabalho importante de discussão com a sociedade, atualizando os momentos de clamor que passava a cidade. Eu era um defensor ferrenho, independente de cor partidária, classe social. Eu defendia a cidade com muita veemência, com muita força. Dentro das minhas prerrogativas como vereador, fiz de tudo em defesa daquele povo. Pronto, então podemos encerrar a entrevista por aqui. Muito obrigado, o senhor José Anacleto Xavier, por se prestar a essa entrevista. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos de Brejinho.